Olá, chegamos aqui agora na nossa terceira aula, né? Nas aulas 1 e 2, nós falamos lá sobre a questão dos temperamentos e da personalidade. Falamos lá também sobre a questão, do emocional, conhecer as pessoas pelo comportamento, pela a emoção, por aquilo que você percebe dela, né? Aqui no visagismo aplicado às sobrancelhas, nós vamos aprofundar um pouco mais naquilo que a gente consegue visualizar como a arte de criar uma imagem pessoal de acordo com a personalidade da pessoa. Veja só, eu entendi lá que existe temperamento, eu entendi que existe a personalidade. Como que eu vou aplicar isso na prática? Então, o visagismo vai nos ajudar aqui agora a responder essa pergunta, o que você gostaria de expressar? E fazer essa mesma pergunta para o seu cliente. Aqui, para começar, nós temos que entender aquilo que a gente já viu em algumas aulas lá do workshop, para quem assistiu, sobre a diferença entre o belo e feio, tá? Por que nós temos isso? Nós temos aqui as medidas, né, dentro do nosso cérebro, que a gente não sabe como isso acontece, do número de ouro que foi descoberto, e a gente vai deixar para você também um link para você estudar um pouco mais, para você que não viu, assista o número de ouro, o vídeo, que vale a pena para você aprofundar aí, tá? Como o cérebro decodifica essas imagens. Então aqui nós vamos fazer toda essa leitura através da linguagem visual, tá? Então, olha, o cérebro decodifica e considera 3 fatores na questão da imagem. Então, você vê uma imagem, você sente, tem uma sensação e é a chamada emoção estética. Você vê, gostou ou não gostou. Então, é aonde começa ali a identificar o belo do feio, tá? Então, olha, através dessa emoção. Mas lá dentro do cérebro, como isso funciona? Então, se você olhar essa imagem, você vai começar a ver o quê? De um lado, nós temos ali todo quadriculado. É dessa forma que o cérebro enxerga. Ele faz um escaneamento da imagem, pontilhando ela para você descobrir ali quais são os pontos que devem ser considerados, né? Então, ele vai fazer a medida das proporções das partes, vai fazer ali a medida do volume do preenchimento da imagem, né? E, por último, as cores. Então, nós vamos ver cada uma delas. Olha como ele começa a fragmentar a imagem, para depois ele passando na segunda imagem, já está toda fragmentada, já mostrou ali os pontos geométricos, símbolos, né? No terceiro, ele já está fechando ali, fazendo o preenchimento e já está quase decodificando a cor. Aqui já é uma cor, vamos supor, na terceira dimensão, digamos aqui, que ele já conseguiu subir ali e já está começando a especificar as cores para passar para o seu cérebro que aquela pessoa é branca, negra, loira, tá? Então é mais ou menos por aí que funciona. E para você entender bem como isso aqui é sério, quando você vê uma pessoa à sua frente, é aqui que entra o que a gente mostra lá do eixo que sustenta o visagismo. Porque veja só, a pessoa se olha, às vezes ela vai ter uma imagem interna dela que ela pensa que está passando aquilo. Então vou te dar um exemplo. Uma autoimagem interna de uma pessoa que é muito espiritualista, às vezes ela não vai se importar tanto com a imagem dela. Ela vai usar uma roupa mais tranquila, ela não vai se importar com isso. Já uma pessoa que tem uma ideia de uma imagem mais, digamos aí, mais sofisticada, ela sempre vai ter uma imagem diferenciada, mas às vezes ela não está sentindo ali que o que o cérebro dela vê na hora que ela enxerga ela no espelho é completamente diferente daquilo que as pessoas te enxergam, né? Porque nós estamos achando que a gente está linda, abafando, e às vezes a gente não está tanto assim. Então depende muito da questão da pessoa, mas como que a gente vai identificar isso? Dentro dessa caracterização aqui, ó. Então, olha, nós temos o ponto natural e a caracterização que a gente já falou lá um pouco na parte dos temperamentos. Agora aqui, ó, é para você intensificar um pouco mais e aprofundar. Ponto de equilíbrio, autoimagem interna e externa. Depois nós temos ali o ponto de equilíbrio que deve ter do corpo físico com a caracterização. Se você pensar bem, o seu cliente chega e te pergunta algo, o que você vai fazer em mim? Um exemplo. Você fica pensando, olhando para ele, porque você está captando a imagem que ele está trazendo para você, que é física, que é o natural dele. Então aqui, ó, você trabalha até aqui com esse recurso. Você pega o que ele tem de natural e vai procurar trabalhar dentro do melhor que pode. Qual que é a diferença quando você trabalha com
o temperamento dele. Por exemplo, nós estamos falando aqui de sobrancelhas. Se você faz uma sobrancelha arqueada, que, por exemplo, fica muito bom no sanguíneo, ela não vai ficar tão boa e ele não vai se sentir bem no fleumático, tá? E nem no melancólico. Então, são temperamentos diferentes. Às vezes, naquele momento, a pessoa está querendo fazer uma sobrancelha alta porque ela está querendo aparecer alguém ou seguir alguma coisa que ela já viu lá na moda. Mas, na verdade, não é isso que importa. Ela vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de aceitar a imagem dela. Então, aqui, ó, quando a gente pensa no visagismo, a gente tem o quê? Trabalhar o ponto de equilíbrio com conhecimento e técnicas, tá? Como que isso vai funcionar? Veja que a estética, além de toda a percepção que você vê ali da imagem, você também vai perceber aquilo que a pessoa é. Isso sim vai ajudar você a melhorar aquela imagem que ela traz para você do natural. E para isso nós vamos usar o quê? A leitura visual, ela utiliza muitas características físicas, ou seja, pessoais dela, né? Além da física, ela tem a parte pessoal. Então é bom que a gente comece já a pensar nisso. Não se preocupe que a gente vai ter uma ficha, né, de avaliação que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Aqui a gente está aprofundando para a gente entender na hora de fazer a ficha lá. Então, a segunda são as formas geométricas, né? Então, olha, a gente viu lá como identificar pela emoção, como identificar pela parte do comportamento. Aqui a gente está vendo como identificar pela parte geométrica, que são os símbolos, né, que a pessoa traz para você. Então, se você olhar aqui, nós temos o rosto redondo, né, que são pessoas de caráter franco, elas são pessoas mais românticas, né, são pessoas assim versáteis, gostosas de trabalhar com elas, de estar ao lado delas, são pessoas assim que traz uma tranquilidade e uma paz, né, quando você olha nessa pessoa. E ela tem uma beleza assim bem autêntica dentro daquilo que ela acha que é o romântico, né, por ela ser romântica, ela se torna muito sensível. O rosto quadrado, né, ele já tem assim uma característica mais de atleta, né? São líderes, são pessoas ambiciosas, né? Voluntariosas, né? São pessoas que às vezes você olha para ela, você sente que a firmeza dela, a força que ela tem dentro desse rosto quadrado, né? Já o retangular, ele já possui assim as mesmas características, só que ele trabalha muito com o lado nobre, o lado intelectual, ele também tem uma sensibilidade bem aguçada e gosta muito ali, aliás, ele já não gosta muito das questões do esforço físico, né? Já é diferente do rosto quadrado ali, que ele já gosta de ser um atleta. Já o retangular já não é tanto assim, tá? O rosto triangular, né, são pessoas simpáticas, né, são caprichosas, né, ela, na verdade, por mais que ela tenha um temperamento nervoso, elas são pessoas firmes naquilo que elas estão falando, né, tem uma grande imaginação, intuitivas, né, e não gosta muito de ser contrariada, tá? Essa pessoa, ela gosta de ser ela e que todos aceitam que ela é, não gosta muito de ser mudada, não. O hexagonal, né, já são pessoas assim, bem mais otimistas, né? São pessoas que têm assim uma série de privilégios, digamos assim, na questão do contato social, já são pessoas bem que sabem conversar, que têm uma boa comunicabilidade, então são pessoas nesse estilo. Aqui nós vamos fazer uma divisão para a gente poder entender, antes de começar a fazer a leitura do rosto por um todo, por partes, aliás. Então, olha, o rosto por um todo, ele é lido da seguinte forma. Essa região superior, ela fala da parte mental. A parte mediana, ela fala mais para a pessoa, passa a informação ali de uma pessoa mais afetiva, emocional, né? E a parte da região inferior, ela fala da instintiva. São pessoas mais impulsivas, né? Que têm ali uma tendência maior de ação, né? Digamos assim. Então aqui, ó, nós vamos falar sobre as testas, né? Quais são os tipos de testa, como elas funcionam, o que elas querem nos dizer. Então, por exemplo, uma testa reta, né, ela tem, geralmente, é uma pessoa prática, metódica, né, ela trabalha mais com a razão do que com a emoção. Já uma pessoa com a testa mais arredondada, são pessoas mais receptivas, sonhadoras, né? Elas vivem mais assim dentro da imaginação delas, né? Você já pega ali, principalmente na questão nossa
da micropigmentação do designer, a gente já vai ver ali, identifica rapidinho como que essa pessoa já pensa, né? Ela já tem ali um fundo ali de, digamos, de sonhos, né? Elas vivem muito de sonhos, querem fazer uma sobrancelha do jeito que ela sonha, ela não é do jeito que ela é o sonho dela. Então, olha, a testa em M, né? São pessoas que gostam muito de liberdade, né? Então, elas, ao mesmo tempo que elas estão bem, ali se quer ver ela bem, é ela ter mais liberdade. Então, ela passa isso pra gente ali. Dá pra gente identificar um pouco disso. A testa que tem um pouco mais de ponta, né? Ela é mais pontuda. O que ela é? São pessoas mais inteligentes, né? Que eles consideram aí que tem um pouco mais, um nível de cultura maior. E, assim, não gosta muito dos lugares onde elas nasceram, não, tá? Elas não é muito fã dessa questão da raiz dela. Às vezes ela tem um pouco de dificuldade com isso. Uma testa alta, né? E larga, às vezes ela é desproporcional, então aí mostra uma pessoa bem inteligente, com muito idealizadoras. Agora, se ela for uma testa mais proporcional dentro daquilo que é o natural dela, são pessoas de grandes ideais, né? São pessoas que buscam mais o ponto do que ela quer, né? Pensa muito diante daquele momento que ela está vivendo ali, ou daquela ilusão. Uma testa desproporcional já traz pessoas mais sedutoras, interessantes, são pouco realistas, são muito sonhadoras, né? Então é bom analisar isso aí também. A testa baixa, né? Ela traz muita questão ela utiliza muito a razão, mas também possui muita imaginação, né? Induzida, então ela imagina muito, ela induz muitas coisas que pode acontecer para ela. Mais alguns outros tipos de testa aqui. A testa larga, né? São pessoas que trazem benefício, mas elas também são pacientes e perseverantes. Então, a hora que ela quer alguma coisa, ela corre atrás para conseguir ali, né? A testa estreita é uma testa que muitas vezes ela traz a característica da pessoa melancólica, né? Então é bom analisar aí. É uma testa estreita, né? E ela, como se diz, ela não é uma fronte larga, ela é bem estreita. Então é bom olhar isso na questão do melancólico, né? A testa quadrada são pessoas mais rígidas, né? São pessoas assim que são mais racionais, são científicas, então é considerada pessoas intelectuais. A testa mais trapézio, né? É aquela testa que ela envolve mais a pessoa, elas são mais idealistas, né? Ela tem uma capacidade de abstração muito grande, ou seja, aquilo que ninguém vê, ela consegue produzir aquilo com mais facilidade do que a maioria, né? Tem muita facilidade com isso. A testa cômica, ela tem um sentido de perfeição. São pessoas que gostam mais de perfeição, são mais realistas, né? E elas querem fazer tudo muito bem feito. Vamos lá então para as sobrancelhas. As sobrancelhas arredondadas são pessoas muito românticas, são sensuais, né? São pessoas assim que ela gosta são influenciáveis e ela gosta muito de criar algumas coisas, são inspiradoras. Na estética ela se dá muito bem, porque ela gosta muito dessa parte, é muito sensível, né? São pessoas bem sensíveis aí. Quando chegou uma pessoa com as sobrancelhas arredondadas, a gente já pode identificar isso, né? Sobrancelhas arqueadas, essa pessoa é uma pessoa dramática, orgulhosa, ela sempre gosta de chegar por cima, tá? São pessoas bastante assim, que você olha, você já entende que é uma pessoa arrogante, né? As sobrancelhas retas, são espírito artístico, pessoa que tem muita paz interior, são mais reflexivas, né? Pensa mais internamente sobre elas, né? Uma pessoa que tem a sobrancelha em acento circunflexo. Como que é essa pessoa? Ela tem um autodomínio, ela tem resistência, energia. Então, ela é do tipo de pessoas que você pode falar o que for para ela, que ela vai manter a vontade dela, tá? Isso que é o mais importante aqui. Ela faz parte da família ali da sobrancelha bem arqueada. Sobrancelhas pouco espessas, ou seja, ela é mais fina, né? São pessoas mais tímidas, tem mais assim, aspiração para o espiritual, né? Ela tem pouca energia. Então, são também pessoas fleumáticas,
pode ser fleumáticas também, tá? Aqui, uma pessoa que tem a sobrancelha espessa, então ela já é uma sobrancelha grossa, né? Então, olha, é muita energia, muita vitalidade, irritabilidade, ela é muito dinâmica. E ao mesmo tempo, ela tem a tendência do exibicionismo, tá? Então, a gente também pode perceber isso. As sobrancelhas curtas, né? São pessoas de ação rápida. Só chega, ela quer tudo para ontem, né? E assim, ela tem dificuldade em relacionar, ela chega, ela já sai logo, ela não tem muita afinidade com isso não, de ficar ali com muito teretetê, tá? A pessoa que tem a sobrancelha comprida, com tendência à reflexão, essas pessoas são mais lentas, tá? Mas ao mesmo tempo são muito inteligentes. As sobrancelhas baixas, próximo aos olhos, são cautelosas, são pessoas assim, que têm a mente insegura, tá? Ela sempre vai ficar com medo de tudo que você for fazer para ela é um risco. Então elas têm medo de tudo. Sobrancelha muito alta, são rápidas, atitudes descuidadas, são aquelas pessoas que saem andando e derrubam tudo que está na frente, né? E ela tem dificuldade demais de ficar sozinha, ela sempre quer alguém por perto. São pessoas mais carentes, né? Sobrancelhas descendentes, são pessoas melancólicas, aquela sobrancelha mais baixa, né? Com certeza ela cai muito dentro do temperamento do melancólico lá. Viu que aqui a gente já está falando de temperamento o tempo todo, né? Ascendentes, são pessoas que têm muita energia, são positivas, né? São pessoas dominantes, são pessoas assim que têm vontade de vencer na vida. Sobrancelhas relativamente juntas, né? Tendência à concentração, são habilidosas, um humor mais melancólico, também participa ali do temperamento do melancólico. Sobrancelhas afastadas, são calmas, emotivas, necessidade de estar em contato com todo mundo, né? Então ela é muito extrovertida. Então são pessoas assim, na verdade elas são muito abertas, né? A hora que ela começa ali a falar e tudo mais, você já percebe nela um exibicionismo, tá? As sobrancelhas juntas à raiz do nariz, né? Facilidade em concentrar em si mesmo, então elas são muito introvertidas, elas pensam muito nelas, né? E essa pessoa, é engraçado, que além dela ser tímida, ela tem um ciúme muito grande. Então, às vezes, ela tem ciúme da amiga, ela tem ciúme das pessoas, até de você, da própria profissional, com a outra cliente, isso aí pode acontecer. E são mais inflexíveis, né? Os olhos, né? Vamos agora ver os olhos. Os olhos grandes, veja só, os olhos grandes, ele transmite pessoas sonhadoras, né? Que adoram ser mimadas. Isso aqui é um ponto forte nessas pessoas que têm os olhos grandes e arredondados. Olhos pequenos. São pessoas solidárias, zelosas, tímidas, tá? Então, olha, possui poucos amigos, são pessoas assim que são mais fechadas nelas, né? Os olhos semicerrados, né? São pessoas persistentes, né? Então, ela tem bastante capacidade ali de envolver com todos e no ambiente, né? São amáveis, elegantes, frágeis e, ao mesmo tempo, transparecem suas emoções ali a todo instante. Os olhos saltados para fora, ou seja, ele é um pouco mais proeminente para fora, né? Então a pessoa percebe ele. São pessoas espontâneas, agradáveis, né? Mas também ela tem uma necessidade muito grande ali de amar e ser amada. Então às vezes ela te bajula um pouco, né? Então elas possuem um espírito nervoso e excitável. São pessoas mais excitadas, né? Digamos aqui que essa pessoa, ela dos olhos saltados, ela tem mais o temperamento do sanguíneo. Os olhos fundos, né, são pessoas introvertidas. Então, o que acontece? Elas olham muito para dentro de si, né? Na verdade, são excelentes detetives, né? O pessoal fala muito isso. Misterioso, sensível. Então, às vezes, ela consegue ali identificar com muito mais facilidade aquilo que ninguém viu, né? Porque ela tem os olhos ali muito de detetive. Os olhos levemente fundos indica pessoas hipersensíveis, né? Intuição e prodigiosas na memória. Então são pessoas bem assim que guarda tudo ali que você fala para ela, ela lembra depois. Os olhos encovados, né? Aqueles olhos mais profundos ainda. Então ela é impulsiva, desconfiada, tá? São pessoas assim que dão uma importância muito maior nas vidas anteriores, né? Naquelas coisas que ela já viveu ali. O nariz, né? O nariz fala muito da ação, né?
Então, olha, são pessoas responsáveis, autoritárias, né? O nariz comprido e reto, né? Sérias e agradáveis ao mesmo tempo. Elas conseguem equilibrar isso aí. O nariz largo, né? É uma pessoa estável emocionalmente, mas ela tem ali, ela gosta muito de esporte, ela gosta muito da natureza, são sensíveis, melancólicas, né? Pode ser melancólicas. O nariz curto são pessoas mais tímidas, né? E são bastante exigentes. Elas são pessoas que elas têm muita dificuldade ali de fazer alguma coisa diferente. Então elas são bastante exigentes com relação aos nossos serviços. Nariz grosso são pessoas ardentes, são pessoas com muita energia, que tem assim aquela questão de ardência, né? Aquele pessoa que tem emoção muito ardente. Tem muita coragem, né? São pessoas materialistas, tá? E fala para a pessoa aquilo que ela pensa, tá? São realistas e francas ao mesmo tempo. Outro tipo de nariz, o nariz aguçado, né? Indica pessoas com grande curiosidade, ou seja, né? Aquela pessoa que busca saber de tudo, entender e querer, são curiosas. O nariz arrebitado, aspecto infantil. Então essa pessoa, geralmente elas são inteligentes, mas ao mesmo tempo elas têm uma característica marcante nelas, são ingênuas ao mesmo tempo, tá? Então são pessoas que aquela palhacinha que vive fazendo gracinha, brincadeira, sempre tá falando alguma piadinha, né? O nariz de alquino, né? São pessoas que profissionalmente não admite que coloca dúvida no trabalho dela. Ela é uma pessoa que ela é boa em tudo que ela faz, meticulosa, né? São pessoas assim de muita coragem, de muita vontade, então é ação, né? A pessoa tem muita ação. Boca, né? Boca grande. A boca grande revela uma pessoa expressiva, né? Então aqui também tem aquele lado de que às vezes ela tem um caráter nobre, inspira confiança, né? A pessoa é intelectual, são bastante ambiciosas, digamos assim, e dá muito valor naquela questão da moral, né? Aquilo ela gosta muito de ter moral com as pessoas. Boca pequena, são pessoas introvertidas, né? Falta de sociabilidade, são pessoas cuidadosas, cautelosas ao extremo, né? E guarda seus sentimentos só para ela. A boca moderada indica pessoas que possuem natureza afetuosa, com caráter decidido e que realmente preocupa com os outros. A boca com os cantos para cima simboliza otimismo, né? Isso aí é óbvio. São pessoas que têm um convívio bacana, sabem conviver com todo mundo, né? Já que tem os cantos para baixo, já é o contrário, né? Já são pessoas melancólicas, descontentes, né? Lamenta muito ali a questão do que elas acham que é interessante ou não, né? Agora vamos falar aqui dos lábios. Os lábios grossos indicam impulsividade e fraqueza, né? São pessoas que às vezes elas têm muita dificuldade, por exemplo, aliás, elas são mais instintivas, né? Do que racional. Então são pessoas que é muito sensual, né? Ela age muito por impulso. São pessoas nesse sentido, tá? E são muito sensuais. Os lábios finos, boca pequena, né? Com os lábios finos. Então, o que ela tem? Ela pertence à família dos tímidos, né? Daquelas pessoas que não acreditam em tudo, são bem retraídas, né? E são meio rígidas. Os lábios finos e boca grande. São pessoas que irritam com facilidade. Então, às vezes, ela tem a boca grande e os lábios finos. Toma decisão com firmeza, possui um desejo forte. Então, o que ela faz? Ela tem dificuldade na comunicação. Já os lábios normais correspondem às pessoas equilibradas. Ela tem um senso de domínio, ela consegue ter um pouco mais de justiça, percebe ali, é muito persistente naquilo que ela vai fazer e são responsáveis também. Os lábios superior para frente, então aquela pessoa que tem o lábio superior mais proeminente. O que acontece? São pessoas que revelam uma grande afetividade, bondade e de natureza ardente, ou seja, elas são apaixonadas, né? Uma pessoa que tem os lábios inferior para frente, ou seja, aquela pessoa que a parte de baixo, né, é um pouco mais grossa, ela quer dizer o quê? São pessoas mais frias e às vezes agressiva, possui um senso de ordem, precisão, lucidez, tá? Ambição de poder, né? O queixo.
Vamos falar aqui do queixo, né? O queixo quadrado pertence a pessoas francas, ou seja, autoritárias, realistas, são pessoas que fazem a coisa acontecer, né? Ela não pensa duas vezes ali, ela tem muita aptidão ali pelo esporte. O queixo com covinha no meio, são pessoas frias, objetivas, orgulhosas, são pessoas assim que ela tem apego emocional, tá? Elas gostam daquilo que é bom mesmo. O queixo redondo é um queixo de pessoas que tem a imaginação fértil, né? Um estilo de vida flexível. O queixo pequeno reflete pessoas delicadas, tímidas e de muito escrúpulo, ou seja, pessoas de caráter, né? Pessoas que pode confiar. Mas ela é discreta, ela é silenciosa, então ela tem pouca vontade, né? Ela não é uma pessoa voluntariosa, ela já é uma pessoa que ela mantém a distância. Quando, assim, para colocar a vontade dela, ela entra também na vontade do outro, ela tem essa flexibilidade. O queixo triangular, pontudo, revela uma pessoa intuitiva, flexível, caprichosa. Tudo que ela vai fazer ali, ela é curiosa, ela tem bom humor, né? São pessoas, assim, imprevisíveis e, ao mesmo tempo, impulsivas, mas elas são de ação. Aqui, então, nós terminamos, né, na parte da leitura visual. E agora a gente vai aprender lá na nossa ficha, que é na aula 4, como que você vai conduzir uma consultoria visagista com tudo isso que a gente falou aqui. Começando pelo temperamento, indo pelo comportamento, fazendo a leitura visual através da geometria. E aqui eu vou deixar vocês e a gente passa para a próxima aula. Um grande abraço, até lá!